Bom, vamos dar sequência então com a mensagem principal desta noite. Eu vou passar a palavra para o Carlos Wieser e para a Vânia Martins. É com vocês. Queridos amigos e amigas, é uma alegria novamente nessa segunda-feira estarmos juntos. Faço bem-vindo aos amigos que estão hoje pela primeira vez, tanto a Márcia quanto o meu amigo lá de Fortaleza, Marcelo. Sejam de fato bem acolhidos aqui entre nós. E todos os demais que há semanas, meses e anos estão conosco, sempre é uma satisfação revê-los. Gente, qual que foi a inspiração que eu tive hoje de compartilhar com vocês? Que desde a primeira aula, quem está aqui como Wilton, que já está há 4 anos e meio, ele vai ser o primeiro a se formar com um certificado de 5 anos aqui. Nunca, jamais, em tempo algum, o Wilton ouviu da minha boca ou da boca da Vânia qualquer palavra criticando qualquer fé, qualquer denominação, qualquer cultura, tradição, crença, de qualquer pessoa. Sabe por quê? O cristianismo, na sua essência, é um evangelho de amor, de aceitação, de tolerância, de paz, de compreensão. E nós ficamos tristes e às vezes até magoados quando nós vemos grupos, entre aspas, religiosos, atacando outros grupos religiosos. Então, eu acho que esses grupos que se atacam mutuamente, se são cristãos, não entenderam o próprio evangelho. Se não são cristãos, então têm outras filosofias de vida. Mas mesmo assim, nós, como indivíduos e como seguidores e discípulos de Jesus Cristo, precisamos amar essas pessoas independentemente das suas convicções, dos seus pensamentos, das suas ideologias, das suas inclinações, porque no final, gente, eu e vocês somos todos filhos de Deus. E quem somos nós? Nós somos pecadores, dependentes da misericórdia, do amor, da bondade do Salvador, para que no final, quem sabe, ele tenha assim um pouco de aceitação e de tolerância e possa nos receber quando nós deixarmos essa vida e entrarmos na vida posterior. Então, eu só reafirmo essa palavra, porque a cada semana, quem está conosco há semanas, meses e anos, são testemunha disso. O que que nós fazemos? Abrimos a palavra do Senhor, abrimos o Novo Testamento, abrimos o Antigo Testamento, nós estudamos as parábolas, nós estudamos os ensinamentos, a doutrina do Mestre, nós ouvimos testemunhos, milagres, e nunca, jamais, em tempo algum, vocês ouviram nós fazemos qualquer crítica, por menor que seja, a qualquer pessoa, conceito, tradição, cultura, crença de outra pessoa. Porque, finalmente, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de aceitação, de tolerância, de bondade, de amor, de caridade, de compartilhar. E eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. Uma satisfação estarmos juntos aqui. E hoje eu vou começar lendo para vocês o que está em Mateus 25, no versículo 14 ao 30, que fala uma parábola. Mas hoje nós vamos ver quão importante é essa parábola para a nossa vida. Diz assim: porque será também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi enterrá-lo no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles.
Então aproximou-se ao que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Está bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Está bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhes: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, essa é uma parábola muito conhecida a parábola dos talentos, até uma que o seu Carlos aqui gosta de falar sobre ela. Mas hoje, vou falar um pouquinho de uma maneira diferente, é para nós percebermos que Deus nos deu talentos antes de nós virmos para esta terra. Na nossa vida pré-mortal, nós recebemos de Deus alguns talentos. E acontece que o Senhor espera que a gente multiplique os talentos que nós recebemos. E talvez alguns estejam perguntando: ah, não, eu não estava nessa reunião quando Deus distribuiu os seus dons. Eu não estava lá, porque eu não tenho dom nenhum, eu não sei tocar muito, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sei cantar. Às vezes as pessoas pensam que só esses que são os talentos, que a pessoa tem uma habilidade grande para costurar, ou outro tem uma habilidade grande para consertar coisas, mas tem outros que têm a maior dificuldade. Então ele fica pensando: Deus deu alguns talentos para alguns e eu não tenho nenhum talento. Mas, na verdade, pelo menos um você recebeu. Agora, veja que o Pai Celestial deu aqui, porque isso aqui é uma parábola para a gente interpretar, né? Ele deu talentos diferentes. Para um, ele deu 5, para outro, ele deu 2, para outro, ele deu 1. Então, isso também acontece conosco. Tem pessoas que receberam mais. Mas por que será, hein, que elas receberam mais? Porque elas tinham condições de multiplicar esses talentos. Então, o Senhor nos dá de acordo com, que nem aqui diz, a cada um segundo a sua capacidade. Então, o Senhor nos avaliou e viu a nossa capacidade. E se nós tínhamos capacidade para receber vários talentos, ele deu, para outros ele deu, mas para todos ele deu pelo menos um talento. Sabe o que me chama a atenção nessa parábola, gente? Você vai pensar o que a Vânia acabou de dizer, né? Deu de acordo com a capacidade. Mas um que recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, a partir do momento que ele multiplicou aqueles 2, ele já está com 4, que está muito próximo daquele que recebera 5, entende? Então, não existe injustiça na entrega dos talentos para o Senhor. O que existe é a expectativa da multiplicação. E aquele que recebera 1, ele multiplicando para 2, já está em mesmo nível de igualdade daquele que recebera 2 para começar a história. Mas, na verdade, aquele que recebeu um, a mensagem que Deus deu para aquele que tinha 5 ou para aquele que tinha 2, o fato deles terem multiplicado, eles receberam
a mesma mensagem, que diz lá, servo bom, agora eu tirei daqui. E fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso. Então, ele recebeu o mesmo, a mesma recompensa. Não importa, porque ele multiplicou. Já o outro foi considerado mau e negligente, porque ele simplesmente deixou lá. Então, na nossa vida, nós viemos aqui para essa terra com o propósito de nós progredirmos. Nós temos que avançarmos a cada dia. Nós não podemos ficar estacionados e nem retroceder. Nós temos que ir para frente, multiplicando tudo que o Senhor nos deu. E na medida que o Senhor percebe que nós estamos multiplicando esses talentos, Ele pode nos dar novos talentos. E a gente pode descobrir outros talentos. Então, Deus nos dá dons de conhecimento, de habilidade, de oportunidade. E Ele quer que o usemos e o desenvolvamos para que nos abençoem e abençoem os outros seus filhos. Então, tem um propósito. Por que que Deus nos dá talentos? Que é para abençoar a nossa própria vida e abençoar a vida dos nossos irmãos, das outras pessoas. Então, é por esse motivo que o Senhor dá. E quando a gente pega esses dons e coloca em uma prateleira, como se fosse um troféu, e não faz nada com eles, só admira, a gente só admira, nós não ampliamos, nós não multiplicamos. E eles ficam lá. E a gente acaba perdendo o talento que a gente deu. É como aquele que enterrou. O Deus nos dá um dom. Eu não faço nada com esse dom, nem para abençoar a minha própria vida, nem para abençoar a vida dos meus irmãos, eu acabo perdendo o dom. É como a gente aprende alguma coisa. Eu me lembro que alguns anos atrás eu usava muito o computador, trabalhava com o computador e usava muito o Word, o Windows, né? O Excel. Então eu sabia mexer, que era uma beleza naquelas planilhas e tudo mais. Mas agora, passou-se bons anos que eu não uso mais. Esses dias eu fui, mas estava me batendo, viu? Fui tentar fazer. Gente, mas isso aqui eu sabia, cadê? Cadê? Sumia, mudou. Agora já está muito mais avançado, mudado. Só que eu não, eu parei de usar. Então, aquilo regrediu. E isso acontece com todos os talentos. Uma pessoa que sabe costurar muito bem, bordar, pintar, cantar, qualquer talento que vocês pensem, administrar finanças, qualquer coisa. Mas se ela parar e não fizer mais nada, ela vai, aos poucos, vai passando o tempo e aquele talento vai diminuindo, vai se perdendo. E vai ficando difícil. Aquilo que era algo. Porque, na medida que a gente pratica, aquele talento aumenta, aí fica fácil. Quanto mais eu pratico, mais fácil fica, mais eu sei, mais eu entendo. Mas, ao contrário, também acontece. Quanto menos eu pratico, eu fico mais. Eu vou perdendo. Pode ser um idioma. A pessoa aprendeu um idioma. Por exemplo, o Carlos aprendeu o mandarim, que é difícil. Levou anos e anos tendo aulas, estudando. Mas se ele nunca mais pegar, nunca mais falar, nunca mais ler em mandarim, o que vai acontecer? O tempo, ó, perde. Eu tive essa experiência na escola, eu aprendi francês num período lá da escola. Mas, olha, foi tantos anos, eu nunca pus em prática, nunca falei, nunca li nada em francês, né? Perdi. A pessoa acaba perdendo o talento que ela desenvolveu naquela época, porque não fez mais nada. Agora, uma autoridade da igreja falou assim: vocês são abençoados seres de luz, filhos espirituais de um Deus infinito, e carregam dentro de si um potencial que vai além do que podem imaginar. Então, às vezes, a gente tem um talento, mas a gente não desenvolveu, a gente, não vou desenvolver esse talento,
Por quê? Porque esse talento vai dar muito trabalho. Por exemplo, um pianista. Ele tem que estudar muitas horas por dia de piano para ele conseguir tocar mais ou menos bem. Se ele for ser um excelente pianista, ele tem que passar todos os dias estudando. Então, se nós não fizermos desta maneira, nós vamos acabar perdendo aquele talento que nós recebemos. Márcia, vou interromper aqui para a Márcia falar, apesar que ainda não chegamos no nosso horário, Márcia, mas pode falar. Não, pode falar agora, pode. Não, eu espero. É que eu nunca tinha entendido direito a parábola dos talentos. Então, eu ia tirar dúvidas. Pode tirar, pode tirar. Pode? Pode tirar. Então, eu sempre tinha interpretado a parábola do talento da seguinte forma. É, a, a senhora tinha falado para a gente uma experiência própria, né? Que aprendeu francês e aí ficou com o francês parado e aí esqueceu. Eu sempre tive muita facilidade em biologia, mas eu nunca tive muito estômago para ver sangue. E tanto que quando eu fiz vestibular, minha nota mais alta de todo o vestibular foi em biologia e em espanhol. Foram as minhas duas notas mais altas. Fui para fazer a faculdade de Direito, entrei em 2020, fiquei parada esse tempo todo, só voltei agora com a minha mãe doente. E aí eu tive que estudar bastante para ajudar a memória da minha mãe, a parte dos óleos essenciais, o intestino e tal. E aí, é, só de pegar, sabe, reler essa parte de neurociências, mitocôndrias, complexo de Golgi, foi voltando tudo. Sabe? Então, se fosse para fazer uma analogia com a parábola dos talentos, eu sempre fiz como se eu tivesse ganho o saquinho das 5 moedas dos talentos. De, em biologia, nessa parte das ciências, né? Porém, eu sou uma negação com a parte de finanças. E aí, o que eu pensava? Que o rapaz que recebeu um talento e ele guardou, que ele sabia que ele ia fazer besteira, ele podia investir errado. Como eu já fiz algumas vezes, sabe? Eu investi errado. E aí ele ficou com medo de perder o pouco que ele tinha recebido. Eu sempre Mas tinha interpretado dessa forma. Sabe? Que tinha dado, existe como isso, deu, o de acordo. medo. Existe isso, sim. O medo nos impede o crescimento. E a Sim, própria o Bíblia medo fala, paralisa. lá em Mateus 25, quando ele foi se justificar, ele disse: Senhor, eu fiquei com medo. E eu enterrei. Uhum. Então, mas o medo não é a solução. O medo, ele nos impede de desenvolvermos. Às vezes as pessoas eu não vou desenvolver o meu talento porque é, é muito difícil ou porque eu posso não me sair bem. E a pessoa guarda e não desenvolve. O Pai Celestial, na verdade, ele quer abençoar a vida dos seus filhos através dos nossos talentos. Então, tudo que eu tenho de conhecimento, se eu transmitir, se eu ajudar alguém, eu vou estar cumprindo com o que o Pai Celestial está pedindo para mim. Agora, se eu guardo e não falo, eu posso até saber, mas eu não compartilho, eu também estou escondendo o meu talento debaixo da terra. Então, tem várias maneiras. Uma é você saber e não compartilhar, outra é você ter medo e não fazer com que aquele talento aumente. Mas o nosso período aqui na Terra é um período curto, como eu digo, 70 anos, 80 anos. Depois dos 80, é muito difícil desenvolver qualquer coisa. Então, digamos, até 80 anos que nós temos aqui, nós podemos aproveitar esse tempo para, quando nós nos apresentarmos perante Deus, o Senhor vai nos cobrar. Ele vai dizer assim: olha, eu te dei esse talento, o que que você fez com ele? E daí eu não fiz nada, enterrei. Não vai poder falar isso. Entendi. Nós vamos ter que dizer: não, senhor, eu
fiz algo com o talento que o Senhor me deu. E às vezes as pessoas pensam que o talento é só algo que vai ser apresentado no palco. Por exemplo, um grande pianista, ou uma grande exposição de quadros, ou alguma coisa assim. Mas tem muitos talentos que Deus deu que são talentos assim diferentes. Por exemplo, uma pessoa que tem compaixão pelo próximo. Ela consegue se colocar, aquela empatia, se colocar no lugar das pessoas, e ela acaba ajudando o próximo através da compaixão que ela tem. Então, se ela multiplicar isso, ela vai abençoar a vida de muitos filhos de Deus. Tem outras que elas têm uma sensibilidade de notar as pessoas que passam despercebidas. Então, tem gente que entra no local, sai e ninguém nem fala, nem cumprimenta, nem vai lá dar atenção, nem pergunta como ela está. Mas tem alguém que tem um talento de perceber essas pessoas, ir atrás, ir conversar com aquela pessoa e saber como aquela pessoa está. Daí você assim, é um talento, porque o desejo da maioria das pessoas é cada um por si, e que o Senhor cuide de todos, né? Mas não, quando existe um filho de Deus que tem essa preocupação com aquele que passa despercebido, é um talento que ele tem. Tem pessoas que são alegres. Outro dia nós estávamos em um grupo de senhoras e cada um tinha que falar alguma coisa de si. E tem uma que disse lá: eu sou alegre, eu sou feliz. Pode estar o mundo caindo, eu estou feliz. É um dom, gente. É um dom de Deus, porque é difícil você estar alegre quando está dando tudo errado. Mas ela é assim. E daí eu comecei a observá-la e ela é verdadeiramente alegre. Eu nunca vi ela triste, com o rosto assim para baixo, preocupada. Ela tem problemas? Eu sei que ela tem problemas. Tem as coisas da vida dela lá que não são tudo 100%. Mas ela tem essa alegria e ela acaba transmitindo isso, porque aonde ela está, todo mundo está rindo, porque ela sempre está rindo, ela acaba transmitindo essa alegria. Tem pessoas que têm o dom de ser pacificador. No momento lá que está aquela maior confusão, ele consegue achar uma palavra que vai pôr todo mundo para acalmar, para ficar bem. Então, ser um pacificador é um dom. Tem outros que conseguem notar milagres em tudo. As pequenas coisas, ela encontra um milagre de Deus. Ela reconhece a mão de Deus em todas as coisas. Então, é um dom, porque a maioria das pessoas nem percebe as bênçãos que Deus dá, mas ela tem esse dom. Tem aqueles que são pessoas que elogiam sinceramente, porque tem o elogio sincero e tem aquele elogio que a pessoa está fazendo só para, vou dar uma elogiada aqui para ser aceito no grupo, ou coisa assim. É um elogio artificial, mas tem uns que é na natureza deles. Eles encontram com alguém, eles encontram algo para elogiar. E isso é um dom. Tenho aqueles que têm o dom de perdoar. Então, alguém faz alguma coisa, ele não guarda mágoa, ele deixa passar, ele está de bem com a vida, ele não guarda rancor, continua amigo daquela pessoa, por mais que ela disse palavras que machucaram, que não foi tão agradável. Ele tem esse dom. E esse dom de perdoar, ele pode trazer ele acaba mantendo as amizades, mantendo muita coisa boa na vida dele, por causa que ele tem esse dom de perdoar as pessoas. Então, é um dom extraordinário. Tem aquele que tem o dom de se arrepender. Ele vê quando ele erra e ele vai lá, pede desculpa, ele tenta consertar aquela situação, ele reconhece que errou. Então, é um dom também, porque a maioria das pessoas não reconhece que errou e acha que está certo, que a culpa foi do outro.
Então, são dons que o Senhor nos dá. Tem aquele que tem o dom de perseverar, porque perseverar também, tem muita gente que desiste logo, dá errado. Eu tinha uma amiga lá, ela queria a receita de um bolo. Eu dei a receita, ela fez uma vez, não ficou igual, ela nunca mais tentou. Não é perseverante, porque não é o primeiro bolo que vai ficar maravilhoso como o da outra lá, porque já fez 500 bolos. Então, tem que vou fazer de novo, tentar novamente, ver aqui, ver ali, e cuidar mais da quentura do forno, cuidar disso, daquilo, até que ela aprende. É o tom de perseverar naquilo. Porque no começo, tudo que você começa para desenvolver, no começo é difícil. No começo é complicado. Pode ser qualquer coisa que você vai ver, mas com o tempo, a habilidade da perseverança vai fazendo você ficar melhor e melhor e melhor. Então, esse dom de perseverar e não desistir. Então, que nem outro dia nós estávamos falando do Thomas Edison, né, que tentou tantas vezes, tem gente que fala mais de 1000 vezes, até que ele conseguiu a nossa querida lâmpada que nos dá luz dentro de casa, mas não foi uma coisa uma vez, ele foi perseverando. Então, nós temos que pensar nisso, que um dia a gente chega lá, em perseverar. Tem pessoas que têm essa capacidade de explicar as coisas de maneira simples, tem a capacidade de conversar com as pessoas conforme o nível daquela pessoa. E isso é um dom. Uma vez eu me lembro do Henrique Cardoso, como que é? Fernando Henrique Cardoso, até o nome dele me escapou. Ele foi numa inauguração de uma escola na Bahia. E ele deu uma mensagem lá que nem eu não entendi. E a escola era tudo criancinha de até a 4ª série. Era uma escola do primeiro ciclo escolar. Eu fiquei pensando, o que esse homem está pensando? Ele não falou uma palavra que as crianças pudessem entender. Eu, praticamente, não entendi a mensagem que ele quis dar. Daí, eu conheci outras pessoas que têm essa capacidade. Ele falou muito chique, viu? Palavras muito difíceis, mas muito qualificado, mas não sabia se comunicar com aquela plateia. Então, aquele que tem esse dom de saber quando eu uso esse palavreado, quando eu uso isso, quando eu uso esse, é um dom, é uma característica. E eu conheci essa pessoa que era muito estudada, super letrada, lia muito, professor universitário, pessoa muito cabeça. Mas, às vezes, ele estava construindo lá uma casa na praia lá, e vieram os pedreiros, e ele ia lá, começava a conversar com aquele humilde servente lá, e perguntava do que você gosta. Se o rapaz falasse que gostasse de futebol, ele já entrava numa conversa com futebol ali, que, que sabia de tudo. Se a pessoa gostava de uma outra coisa, ele já entrava. Ele sabia conversar, não importava com quem. Se era com uma pessoa. Ele tinha uma instrução elevada, mas ele tinha esse dom de falar com as pessoas de maneira simples, que todos o entendiam. Tem pessoas que têm o dom de conectar-se com as crianças. Então, as crianças adoram esse tipo de pessoa. Tem uma nora que é assim, ela, quando esteve, uns dos meus netos vieram dos Estados Unidos, foram lá na casa dela, ela fez uma noite do pijama lá com as meninas, fez lá uma atividade. Quando voltou para casa, a mãe perguntou: o que você mais gostou? Da noite do pijama na casa da tia, porque ela tem essa conexão. E aí elas foram em show, foram em outras coisas muito especiais, mas não foi aquilo que chamou mais atenção dessa minha netinha.
foi a maneira com que ela se conectou lá com as outras meninas e essa minha nora no meio delas lá, organizando toda essa noite do pijama. Então, às vezes, são dons, né? Conectar-se com as crianças, o que o Fernando Henrique não tinha. Ajudar as pessoas a se sentirem incluídas é um outro dom. Você perceber que tem alguém ali no ambiente do trabalho que deve ter uma contribuição boa para dar, mas a pessoa fica quieta, não fala, porque ela tem medo. E daí você vem com aquele jeitinho que você tem, que é o teu dom, de fazer com que ela participe, fazer com que ela contribua. Então, nós temos que pensar que nós temos um dom. Nós temos que buscar que dom que Deus me deu. Ah, mas eu não sei que dom que o Senhor me deu. Pergunte para as pessoas bem chegadas a vocês, pessoas de confiança. Qual que é o dom que vocês acham que Deus me deu? Isso pode dar uma dica. Não é que pode ser a resposta, mas pode te dar uma dica para você saber. E também perguntar para o próprio Senhor. Senhor, qual é o dom que eu recebi antes de partir aí da tua presença para vir para essa terra? Que dom que eu tenho que desenvolver? E procurar desenvolver os seus dons e os seus talentos. Sempre multiplicar aquilo que vocês receberam de Deus. Então, o Espírito Santo pode nos ajudar a reconhecer os dons e talentos que Deus nos deu. Então, de repente, vocês vão perguntar para Deus e vocês vão ouvir vai vir na mente de vocês uma mensagem do Espírito Santo. Algo que vocês nunca pensaram antes, mas o Espírito Santo vai falar e vocês vão sentir no coração, nossa, não é que é mesmo? Não é que eu tenho esse talento? E vão descobrir. Um dia, Deus pode perguntar para nós o que nós fizemos com o nosso talento. Então, nós temos que estar prontos para dizermos como aquele que eu multipliquei. Eu tinha 5, agora tenho 10, eu tinha 2, tenho 4, para ser considerado um servo fiel do Senhor. Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas é difícil. Nada tão difícil comparado com o que Cristo fez por nós. Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e Ele venceu todas as coisas. Tudo que foi mais difícil, sobre-humano, foi Jesus Cristo que venceu. E a nossa parte é seguir Jesus Cristo. É nos afastar do pecado, andar nos seus caminhos e cumprir com o nosso propósito aqui, que é sempre o Pai Celestial está nos observando. Como eu estou tratando as pessoas ao meu redor. Essa é uma... Até a Cássia falou na sua mensagem que calhou que a influência das pessoas estarem juntas, o que elas podem juntas se transformarem. E o Pai Celestial, ele deu esses talentos para os seus filhos com o objetivo de a gente transformar a vida das pessoas ao nosso redor, com aquelas pessoas que a gente convive diariamente, com aquelas pessoas que a gente não vê todos os dias, às vezes só passa, mas nós podemos transformar a vida das pessoas usando os nossos dons. Nós só temos que pensar como que eu vou usar o dom que Deus me deu para abençoar a vida dos outros. Então, tem pessoas que têm dom da música, como que ele pode usar aquela música para abençoar a vida dos outros, né? Todas as coisas podem ser levadas para os nossos semelhantes. O Pai Celestial tem uma preocupação enorme com todos os seus filhos. Ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas
são importantes para ele. E quando nós fazemos algo que vai beneficiar alguém, é algo muito extraordinário. Eu tenho uma amiga que ela sabe fazer um bolo especial lá, que não vai açúcar, que vai ameixa, vai nozes, vai uma receita especial dela. Ela sempre está fazendo um bolo daquele para levar para alguém que está precisando, alguém que está triste, alguém que ficou doente, alguém que está de aniversário. Ela acha um motivo, então ela levanta animada para fazer aquele tal bolo que ela faz com muito carinho, muito gostoso, para dar para alguém. Então, isso é se preocupar com o próximo. É querer usar. Ela tem esse talento que ela sabe fazer e ela contribui para a vida de alguém, de fazer a vida das pessoas mais felizes. Então, eu quero só encerrar essa parte, já vou dar para o João aqui a palavra, para dizer que eu realmente sei que Deus deu talentos para cada um de vocês, todos nós temos talentos, e que nós devemos multiplicá-los. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu passo aqui para a Thaís, viu? A Thaís vai já começar aqui com o João e pode explicar, Thaís. Isso, então agora nós abrimos o tempo para perguntas e comentários que podem ser sobre o tema da